Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Arcai. A nossa personagem de hoje é Nus e temos o prazer de recebermos aqui o professor Celso Vieira, atualmente pós-doutorando da Ruhr-Universität Bochum, na Alemanha. Para esta gravação estão comigo Lorena Ferreira e Fernanda Pio na produção. Celso, é um imenso prazer em termos você conosco para falarmos de Nus. Sim, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Bom, a gente já sabe que a primeira parte a gente fica especulando, fazendo fofocas da vida dos nossos entrevistados. Então vamos começar pela sua trajetória, Celso, que passa tanto pela literatura quanto pela filosofia. Então conte um pouco pra gente como que é esse seu percurso dentro, da grande área que é para nós os estudos clássicos. Pois é, é um percurso bem estranho, eu acho. Eu comecei a fazer letras na UFMG, porque não sei por que eu gostava de ler, etc. Aí meu foco iria ser provavelmente literatura brasileira, mas aí chegando lá eu comecei a fazer as matérias e eu acho que foi a aula de fundamentos de literatura antiga com o Jacinto Brandão, né, que foi aquela experiência que muda a vida, sei lá, qualquer coisa. Dessa maneira eu falei, talvez seja esse caminho que eu deveria seguir. Achei, aí comecei então a encontrar os outros professores de antiga lá no UFMG, né, o Teodoro, o Antônio, o Olimar. Foram todas as experiências muito boas e as aulas muito estimulantes. Aí eu decidi mudar a habilitação para letras clássicas, né? Aí, quando eu fiz isso, eu comecei a procurar também, já que lá na UFMG os dois departamentos são pertinhos, comecei a pegar umas matérias na filosofia antiga. Aí, comecei a ter algumas aulas lá, também com professores muito bons, né? O Marcelo Pimenta, a Miriam Campolino, o Fernando Reis. Aí acabou que eu andei me identificando ainda mais com a filosofia do que com a literatura, mas eu nunca abandonei a literatura, e sempre, sei lá, nos trabalhos, eu acho que eu me identifico mais com produzir filosofia antiga, a história da filosofia antiga do que literatura, mas eu sempre tenho uma pegada bem forte com estilo, figuras de linguagem, eu tento achar implicações filosóficas desses usos, né, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante dos estudos clássicos, é que não havia essa diferença, então os autores usavam recursos estilísticos para fazer pontos filosóficos, etc. Então eu acho que essa é uma abordagem muito interessante de não ter tantas diferenças, né? Acho que é isso, inclusive, uma coisa que a gente vai conversar quando a gente for tratar do NUS também, essa abordagem antiga de ter mais conexões do que separações é muito interessante e enriquece muito a nossa compreensão. Então, eu acho que eu me envolvi nas letras clássicas e essa troca, essa interseção entre literatura e filosofia são uma das coisas que me interessam, e eu acho que isso se reflete bastante no meu trabalho, e também por causa dos professores com quem eu trabalhei, para eles também era bastante essa interlocução entre essas duas áreas, que talvez nem sejam duas áreas tão diferentes assim, foi sempre bem importante. Bacana, Celso. Atualmente, você está fazendo um pós-doutorado na Alemanha, né? Conta um pouco para a gente o seu processo e essa experiência no exterior. Exatamente. Bom, a experiência tem sido muito boa. Abriram uma seleção para a vaga aqui, e eu mandei um projeto, fiz uma entrevista, e acabei sendo selecionado. E a experiência foi muito boa. Bom, em dois aspectos, talvez. Um aspecto é que eu cheguei aqui no meio da pandemia. Então, por esses contextos foi um pouco diferente, né? Cheguei com a universidade super vazia, sem professores, sem contato com ninguém. Comecei dando aula, a primeira vez que eu fui dar aula via Zoom, foi numa universidade estrangeira, não conhecia muito o estilo dos alunos, então foi uma experiência bem diferente, assim, foi um choque mais do que cultural por causa desse contexto peculiar em que fiz a transição. Mas acabou que deu tudo certo, e depois a situação foi se normalizando e as pessoas voltaram para a universidade, voltaram
as aulas voltaram a ser presenciais, e acaba tendo um contato mais próximo. Bom, aí passando dessa experiência para a experiência talvez acadêmica, tem sido bem interessante. Eu encontrei interlocutores. Eu vim para trabalhar com a Bárbara Sattler, que é uma historiadora de filosofia antiga, e ela é excepcional, assim, então eu encontrei interlocutores muito bons, assim, então, eu senti que influenciou bastante o meu trabalho, e a gente tem um grupo de filosofia antiga que a gente faz um colóquio semanal, aí sempre tem alguém apresentando a sua pesquisa, e a gente também tem um grupo de leitura, mas nas apresentações da pesquisa também, eu acho que as interações aqui são muito boas, e o feedback que eu recebo e tal, então acho que tem sido muito importante, muito enriquecedor. Eu senti que o meu trabalho deu uma boa desenvolvida. E você percebeu do alunado diferenças em relação a quando eles estavam no ambiente virtual e ao vivo? Não percebi tanta diferença, assim, não. Assim, a dinâmica é bem diferente, porque como professor é mais fácil de você ler as reações das pessoas, dos alunos, às vezes coisas que eles parecem querer perguntar, mas que não perguntavam. Quando a gente está ao vivo, a gente consegue perceber essas coisas, porque, bom, mais uma vez, remetendo a segunda parte da nossa entrevista, vai ser o caso, é quase como ver o nus dos alunos, né, as intenções deles que eles não externalizam. Aí ao vivo é mais fácil de perceber isso, então de tentar guiar a aula de uma maneira mais satisfaz mais as necessidades deles. Nesse ponto sim, mas na atitude dos alunos eu acho que foi mais ou menos a mesma, assim. É um pouco mais diferente da experiência que eu tenho no Brasil, assim, é que os alunos são mais reservados, eles não participam não sei, quando eles não participam da aula de uma maneira tão ativa, mas assim, são bem interessados, bem inteligentes, leem tudo, preparam tudo direitinho, mas para conseguir interagir demanda um pouquinho mais de trabalho, assim. Então, eu tive que me adaptar bastante para conseguir melhorar um pouco essa interação. Ainda estou aprendendo, mas acho que essa foi uma diferença marcante. Celso, desde 2021, você coordena o projeto educacional Ninho, né? Um projeto que educa crianças em situação de vulnerabilidade, né? Em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Como surgiu esse projeto? Pois é uma história bem interessante. Então, quando eu estava fazendo o mestrado na UFMG, uma das minhas colegas, nós dois éramos orientados pela Miriam, era a Daniela Paulinelli, que é a idealizadora. Bom, mas aí as coisas de vida acadêmica, cada um tomou um caminho bem diferente, né? Ela foi morar em Lagoa Santa, acho que depois eu estava na UFPA, fazer um pós-doutorado lá no Pará, e ela, enquanto eu estava lá, ela montou o projeto e começou a desenvolver esse projeto e tal, que é esse projeto de pegar crianças de áreas bem pobres lá em Lagoa Santa e dá para eles a oportunidade de ter uma educação de alto nível, assim. Então, eles avaliam as crianças, veem, não só as crianças, mas as famílias também, veem quais que são crianças que têm potencial, com uma família que tem também o tipo de estrutura em que esse potencial poderia ser mais aproveitado e então oferecem uma educação de alto nível para essas crianças, assim. Aí a Dani acabou lendo alguma coisa que eu estava também um pouco envolvido com um projeto que chama, um movimento, talvez, que chama Altruísmo Eficaz, que é uma tentativa de fazer, não sei, a gente vê como obrigação ter que ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda e junto com essa obrigação também a obrigação de tentar fazê-lo da maneira mais eficaz possível. Então, aí a Dani viu alguma contribuição em algum lugar que eu fiz sobre isso e
entrou em contato comigo e falou: Celso, eu estou fazendo esse projeto, a gente tem sempre o sonho de fazer, dar para as crianças também alguma educação na área de filosofia, então se você tiver alguma ideia de fazer alguma coisa junto, etc., é só falar que a gente dá um jeito de arrumar a estrutura. Comecei a pensar essas coisas e ela me convidou então para ser da parte da comissão científica do projeto, e a gente começou a pensar um jeito de dar alguma aula de introdução para a filosofia para essas crianças. E, bom, a minha esposa também, ela trabalha com pedagogia, ela foi formada em filosofia, mas agora está fazendo mestrado em pedagogia, e ela trabalha exatamente com filosofia para crianças. Então, todos esses elementos se juntaram e a gente começou a fazer umas oficinas de oferecer filosofia para as crianças do ninho. E, bom, foi uma experiência bem legal. A gente fez virtual, porque eu já estava aqui na Alemanha, mas também por causa da pandemia, na época que a gente começou, as crianças lá estavam tendo aula virtualmente também, então acabou que facilitou, porque a estrutura já estava montada. E a gente propôs uma série de oficinas, a gente tentar introduzir o pensamento filosófico, introduzir umas rotinas de pensamento, para ajudar eles a fazerem inferências simples, argumentos simples e umas coisas assim. A gente chamou uma outra professora da UFMG também de pedagogia, que era a Débora, para participar do projeto também, então acabou, e ela estava lá presencial, então ajudou muito. E a gente até escreveu um artigo sobre a experiência e já foi aceito para publicação, mas ainda está no pré, mas foi bem interessante, foi uma experiência bem interessante. Muito bom, eu acho que achei legal você ter esse projeto, porque traz aí uma outra inserção da nossa alçada aí diante da sociedade, justamente trabalhando com um público-alvo que a gente costuma não atingir, né? Muito que são as crianças, os mais jovens ali, iniciando sua trajetória escolar. Muito, muito bacana esse projeto e espero que saia logo esse artigo para a gente poder ver os resultados, né? Porque com certeza foi impactante, como todo projeto, assim, que a gente, por exemplo, tem na USP, tem um projeto sobre ensino de grego e latim numa escola pública, então essas iniciativas são poucas ainda, mas é interessante de a gente conhecer para ver o potencial mesmo dessas iniciativas. Muito legal, Celso. Muito bom também conhecer a sua trajetória. Vamos fazer o intervalo, então, e na volta falaremos sobre NUS. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Bem-vindos e bem-vindos de volta ao nosso episódio sobre NUS com o professor Celso Vieira. Celso, essa nossa personagem de hoje é um pouco diferente, a gente já teve algumas personagens que são quase conceitos, né? Na verdade, são conceitos, o NUS é um conceito presente, né, no imaginário grego desde Homero. Então, vamos começar pela definição desse conceito e como que isso vira uma personagem, né? Então, o que é, de fato, o NUS? A definição de NUS é bem difícil de definir NUS, porque é uma noção bem polissêmica, e se a gente for olhar as ocorrências do termo, não só do termo NUS, mas dos derivados, né? Noesis, noema, noem, o verbo pensar e os outros substantivos aí. É um termo muito polissêmico, que tem vários sentidos próximos, mas às vezes nem tão próximos assim. Então, eu acho que para começar com uma definição, para depois a gente explorar as peculiaridades, eu acho que são duas oposições ao NUS. Bom, o NUS, se a gente for traduzir de maneira corrida, seria o intelecto, né? E acho que duas noções às quais o NUS se contrapõe são importantes para a gente entender o que é o NUS. Uma delas são, talvez, a percepção e as emoções, e tem a palavra timós, que talvez encompasse essa noção. E, bom, essa oposição a gente pode ter o lugar mais clássico da divisão dela na divisão da alma de Platão, né, que ele chama
a parte racional da alma seria o nous, e a parte mais emotiva, ele usa o timós e derivados do timós para contrapor, então, essa parte, essa primeira contraposição que é importante para a gente entender o nous, que é entre intelecto e percepção barra emoção do outro lado. Então, essa é uma primeira divisão que é importante para a gente entender o conceito de nous. Mas apenas essa divisão não basta. É importante a gente contrapor também o nous com um outro tipo de intelecção ou capacidade intelectual, que seria o logos ou o conhecimento demonstrativo numa tradução. E aqui também, talvez, o melhor autor para a gente pensar é em Aristóteles, que ele faz essa diferenciação nas obras analíticas dele, né? Quando ele diferencia, então, o nous como uma capacidade intuitiva, e daí também vem outra tradução para o nous, além de intelecto, também tem ocasiões que a gente tem que traduzir por intuição, porque justamente é uma capacidade intelectual, como a gente viu na primeira oposição, mas ela tem essa característica de ser imediata, né? Quando a gente intui algo, e intelectualmente a gente chega a algum tipo de conclusão, que deve ser contraposto, então, ao logos e ao conhecimento demonstrativo, em que a gente procede a partir de premissas, dá um argumento e chega à demonstração de uma conclusão, né? Então, o nous fica entre essas duas. E se a gente comparar, é bem interessante, porque a percepção, ela também é imediata, né? Quando a gente vê alguma coisa, a gente tem a conclusão do que é aquela coisa que é imediata. O nous tem essa capacidade, só que ele não é perceptível, ele é intelectual. Então, ele é intelectual como o conhecimento demonstrativo, mas, em oposição ao demonstrativo, ele é imediato, como uma percepção. Então, acho que essas duas oposições são centrais para a gente entender o tratamento do nous no período clássico da filosofia, né? Citei aí Platão e Aristóteles, que são justamente onde a gente tem uma reflexão mais pormenorizada desta noção, e por isso que acaba sendo mais fácil para a gente ter uma noção mais determinada para, a partir daí, explorar os sentidos talvez mais ricos, mas menos claros, que a gente encontra nos usos de nous no resto da tradição antiga. Certo. E, Celso, como o nous aparece no contexto da poesia épica e como ele está ligado assim, a essa aparição dos heróis? Pois bom, o nous na poesia épica, ele é muito interessante. Talvez eu comece tem uma passagem que talvez seja paradigmática para a gente entender o nous, que é quando Menelau encontra com Paris no campo de batalha. Então, já é no contexto de guerra, né? Paris já tinha roubado ou sequestrado Helena de Menelau, e eles encontram no campo de batalha pela primeira vez. Aí, nessa descrição, quando o Homero vai descrever o nous de Menelau, ele descreve como um leão que está sedento de vingança. E o mais interessante para a gente pensar aqui é o que o Paris ele percebe, ou ele vê o nous de Menelau, e ele fica assustado, e ele reage emotivamente fugindo. Então, essa passagem tem vários aspectos interessantes para a gente entender a concepção de nous. Um dos usos de nous em Homero é bem complicada a noção também, mas a partir dessa passagem, ela consegue ilustrar bem os estudos que interpretam as ocorrências de nous em Homero. Um estudo clássico é o do von Fritz, e ele faz uma escada dos verbos de conhecimento, talvez, em Homero, da seguinte maneira: tem o verbo idem, que é ver uma situação, então seria ligado àquela percepção que a gente viu na primeira pergunta, né? Depois tem o gignosken, que seria reconhecer os pontos dessa situação que a gente viu, então é algo mais demorado, que talvez seja mais próximo do demonstrativo, que a gente viu na primeira parte, então que demanda ver os detalhes e fazer ligações entre os detalhes. E tem, num terceiro momento, mas não que um requeira o outro, mas o terceiro momento é justamente o noem, que é perceber algo determinante, mas que não é visualmente perceptível na situação.
E é justamente, mais ou menos, essa situação que a gente tem entre Paris e Menelau, porque ele vê o Nus, ele vê quão sedento de vingança Menelau estava. E isso não vem da percepção visual, ou seja, ele não tem medo do que ele vê em Menelau, não está intimidado pela informação visual, que Menelau poderia ter alguma aparência assustadora, alguma coisa dessa maneira, mas é ver o Nus, ou seja, ver as intenções, ou a sede de vingança que Menelau tem, que faz com que Paris leia a situação, né? Daí esse Noém de ver além, algo determinante para a situação, nesse caso o perigo, mas que não está expresso visualmente ou acessível visualmente. E, mais uma vez, aquela coisa da imediaticidade do Nus também, né? Ele percebe, sem ter que usar qualquer tipo de intelecção demonstrativa, ele percebe a situação e reage de maneira bastante emotiva, fugindo dessa visão que ele teve. Então, é bem interessante perceber isso, né, que esses aspectos já estão lá. Mas, como eu disse, a noção é bem mais complexa, porque tem vários usos de Nus também, em que há uma noção de um pensamento, de um conhecimento mais demonstrativo. Então, para o Nus também, em Homero, em algumas passagens, ele tem ele é talvez a capacidade, talvez o órgão. Isso também tem autores que divergem se é um uso espacial, em que o Nus é um órgão quase físico, onde acontecem essas coisas, ou se é apenas uma capacidade. Mas o fato é que o Nus também, em Homero, ele também é o lugar em que acontece planejamentos e planos. Por exemplo, quando Odisseu vai contar o plano que ele tem de como fazer convencer Aquiles a voltar para a guerra, ele vai expor o que ele tem no Nus. Então, a gente tem não só esse conhecimento imediato, mas também esse conhecimento mais demonstrativo. Então, dá para a gente ver que o que está mais separado nos autores do período clássico, né, os filósofos, aparece de uma maneira mais misturada, né, na épica. Mas é muito importante, então, a gente perceber o quanto esse tipo de conhecimento quase intuitivo e imediato das intuições e intenções e planos escondidos dos outros são essenciais para se desenvolver a narrativa épica, né? Sim. E, Celso, há alguma diferença quando o Nus é tratado na poesia lírica? Tem uma diferença muito interessante. Eu acho que é bom agora que a gente está com esses dois extremos, né? O uso na épica, bem mais antigo, e o uso no período clássico pelos filósofos, e a gente consegue ver, então, na lírica, mais ou menos uma diferença que já aponta para esse caminho do desenvolvimento da noção, do conceito de Nus, né? Uma coisa muito interessante, por exemplo, talvez Teógenes seja o poeta em que a gente encontra mais uso, ou talvez o uso mais elucidador de Nus. Ele, em um fragmento, ele fala que é mais difícil encontrar o Nus do que ouro, né? Que a gente precisa, ou seja, cavar muito para encontrar. E ele fala também, nesse caso, que as aparências enganam. Então, se a gente pensar aquela coisa, né, as aparências enganam sobre o Nus. E, no caso, as aparências, nesse caso, são as palavras, ou seja, o que as pessoas falam sobre o seu Nus enganam sobre o que é verdadeiramente o Nus das pessoas. Então, tem esses dois aspectos, né, essa oposição à percepção e a esse aspecto veritativo, de a verdadeira intenção fica escondida no Nus. E ele usa adjetivos como profundo para caracterizar o Nus, que é, então, bastante interessante. Um outro aspecto super interessante também é o fato de que o Nus pode ser escondido não só dos outros, no caso da época, o Nus ele é mais escondido dos outros. No caso da lírica, a gente tem casos em que o Nus, em Teógenes, mais uma vez, é escondido da própria pessoa. Então, para a gente acessar o nosso próprio Nus, é preciso algum tipo de trabalho. E ele parece indicar no Teógenes que a gente usa o frame, que seria um outro órgão, o lugar onde as palavras ficam, que são, então, se a gente pensar de novo nesse conhecimento demonstrativo, que tem argumentos, alguma coisa assim, parece que algum tipo dessa capacidade tem que ser utilizada para se acessar o Nus. E o Nus continua sendo
chamado imediato, iocerne e escondido. Mas é bem interessante, então, que ele é escondido até mesmo da pessoa, ou seja, às vezes a gente tem intuições que a gente não está consciente delas e é preciso algum tipo de trabalho intelectual para fazer isso. Uma outra coisa muito interessante também para a gente pensar o nous na lírica é que, mais uma vez em Teógenes, algumas passagens dão a entender que o nous pode ter estados opostos ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, principalmente se a gente for interpretar o nous como um lugar, um órgão, porque seria então algo que é capaz de ter dois estados opostos ao mesmo tempo. A passagem que ele fala é bem interessante, ele está falando que quando a gente tem um amigo que sente, ou seja, tem no nous um sentimento positivo e negativo, ou um julgamento positivo e um julgamento negativo sobre o outro amigo, e revela através de palavras só a parte positiva, ele critica esse tipo de amigo como mais perigoso do que um inimigo. Mas, mais do que esse tipo de conselho, o mais interessante para mim é pensar, então, que é possível que o nous seja um lugar que abarque dois tipos de julgamentos opostos ao mesmo tempo. Isso é muito interessante se a gente comparar com Platão, porque uma das motivações de Platão de dividir a alma é justamente explicar esse tipo de estado interno em que a gente tem coisas contraditórias. Platão vai dar exemplos de momentos que a gente sabe que alguma coisa é errada, mas a gente deseja fazer essa coisa. E para Platão seria implausível que isso saia do mesmo lugar. Então ele propõe uma divisão da alma em que tem a parte do desejo e a parte intelectual, seriam partes diferentes, e uma vez que você tem partes diferentes, não tem problema nenhum uma coisa com partes diferentes ter estados contraditórios. Mas no caso pelo menos de Teógenes, parece que ele aceita que o nous contenha estados contraditórios ao mesmo tempo a respeito da mesma pessoa. E isso me parece uma abordagem bem interessante. Muito interessante também saber, ainda nesses períodos, né, pré-Platão, digamos assim, né, essas noções já estão ali disseminadas na poesia lírica, que é super rica de conceitos e que gera muito debate, né, por justamente ter esses conceitos ainda se solidificando, pensando do ponto de vista filosófico, né? Mas vamos então pensar, para a gente finalizar, uma última pergunta sobre a filosofia pré-socrática, então, né? Então, essa filosofia, ela é caracterizada pelo uso da razão na investigação da natureza, né, e do ser humano, que, portanto, que conhece essa natureza. E aí, qual seria, então, o papel do nous, ou do verbo, né, noem, nesse novo contexto, pós aí, poesia lírica aí, nesse novo contexto intelectual? Pois é muito interessante, porque aí a gente dá um passo além ainda para chegar mais próximo dessa visão filosófica que a gente viu logo no começo, né? Um traço interessante da abordagem dos pré-socráticos sobre o nous é a intersubjetividade. A gente viu, então, o nous parece ser tem algo relacionado com a verdade, ele é uma capacidade veritativa desde Homero, né? Então, para ler o real perigo da situação, a gente lê o nous. Então, tem relação com a verdade, né? Ver qual que é o real perigo. No caso a gente viu da poesia lírica também, né? Para ver qual que é a real atitude de uma pessoa em relação a outra pessoa, a gente usa o nous, e o nous é o lugar dessa verdade. Então, ele é uma capacidade veritativa em toda a tradição. Mas o que parece ser uma novidade no tratamento dos pré-socráticos é a intersubjetividade, ou seja, o nous deixa de ser apenas o estado interno verdadeiro de uma pessoa e passa a ser o estado interno, que seria o julgamento verdadeiro que todos, que uma vez que tenham o conhecimento ou o julgamento verdadeiro da situação, têm que partilhar desse mesmo estado interno. Então, uma noção passa a ser intersubjetiva, né? Você já não está mais procurando o nous de uma pessoa, mas você está procurando o nous que toda pessoa racional deveria ter se ela fosse ler uma situação, ou um problema, ou um conceito da natureza de maneira correta. É muito interessante um fragmento de Heráclito, que ele usa um jogo de palavras justamente para fazer isso, né? Ele associa xun, nous, que seria com o nous, com xunos,
que é a palavra grega para comum, né? Então a gente tem aí, através de um jogo de palavras, a revelação dessa intersubjetividade, né? Quando a gente pensa como um intelecto, a gente chega numa posição, numa opinião comum, né? Então esse é um passo importante, porque deixa de ser o conhecimento de uma situação específica ou de uma pessoa, de um indivíduo, ou das intenções de uma pessoa para ser algo que seria partilhado por todas as pessoas. Então, se a gente pensar naquela coisa que a gente viu logo no comecinho do conhecimento intuitivo, que Aristóteles coloca como a base, o começo do conhecimento demonstrativo, a gente já está com essa abordagem da intersubjetividade, a gente já chega num momento em que essa intuição tem que ser partilhada por todos, né? E é justamente isso é necessário para a abordagem de Aristóteles também, porque se a gente vai fazer um argumento através do conhecimento demonstrativo, é preciso que as outras pessoas concordem com as premissas do nosso argumento. E esse acordo dessas premissas, ele parte de uma intelecção ou intuição comum, né? Então, essa intersubjetividade, que parece ser explorada mais nos pré-socráticos, ela encontra um lugar, um uso bem específico, no caso de Aristóteles. E talvez para ilustrar passando, então, dessa intersubjetividade para o uso, para o papel dessa intuição comum, no caso dos pré-socráticos, talvez seja bem interessante a gente pensar em Parmênides. Parmênides fala, em um fragmento super famoso, ele fala que noem e eon são a mesma coisa, ou seja, pensar e ser são a mesma coisa, e é bem difícil de tentar entender. Pensar, ser e verdade são a mesma coisa. É bem difícil da gente tentar entender o que é essa conexão entre ser verdade e pensar para Parmênides, né? Mas se a gente pensar no que ele faz no poema e como isso se dá através da conexão entre intuição e demonstração, talvez a gente tenha uma boa resposta. Por quê? Parmênides desenvolve todo o poema a partir de um tipo de axioma, e esse axioma é o quê? É o que o ser é e o não ser não é. Para a gente, explorando então o caráter veritativo do nous, veritativo da intuição, esse tipo de declaração, o ser é e o não ser não é, ele é intuitivamente verdadeiro, né? É algo que a gente acha até mesmo tautológico, então todos os seres humanos, supostamente, concordariam de que uma afirmação como essa é verdadeira. E eles concordariam sem precisar de demonstração, porque, mais uma vez, parece ser a intuição. Então, seria esse caso do nous em oposição ao logo. Depois, uma vez que essa intuição comum é aceita, ele vai extrair argumentos demonstrativos que aí vão chegar a pontos super contraintuitivos, né? Ele vai tentar provar, se o ser é e o não ser não é, para o ser vir a ser, ele teria que ter sido não ser. E isso, então, seria contraintuitivo. Se o não ser não pode ser, então não pode haver transformação, não pode haver geração, não pode haver nascimento. E ele vai extrair várias conclusões contraintuitivas, e essas conclusões, essas são demonstrativas, né? Porque ele oferece um argumento que a gente pode seguir ou não. Mas o ponto de partida, ele parte de uma intuição que não é provada, né? Então, e essa intuição, ela assume essa intersubjetividade que parece ser, então, o traço mais inovador da abordagem do nous pelos pré-socráticos. E nesse caso, então, já não seria possível um tipo de estado interno em que um nous acha que tem atitudes contraditórias em relação à mesma coisa, né? Porque uma vez passa a ser um tipo de conhecimento veritativo que é intersubjetivo e não deveria aceitar esse tipo de dois estados contraditórios ao mesmo tempo, que é exatamente o que a gente vai ver depois na divisão da alma de Platão. Ou seja, uma boa lição de como o contexto molda a nossa percepção desses conceitos, dessas ideias que são tão intrínsecas do pensamento grego, né? Como o nous. Bom, Celso, foi... Sim, eu acho o que é super interessante é que, como o período de filosofia antiga é um período tão extenso e que a gente tem documentação relativamente boa de textos desse período extenso, a gente, de uma perspectiva de história das ideias, né, a gente consegue mapear, então, como
os diferentes contextos e talvez as relações entre eles moldando a percepção e o desenvolvimento de um conceito, de uma concepção, ou talvez até mesmo de um órgão, como no caso do NUS, né? Então, eu acho que é um material muito interessante para a gente entender a história das ideias. Não, sem dúvida, e uma super lição de como fazer essas analogias de modo diacrônico, né? Passando por diversos momentos da literatura e da filosofia. Bom, Celso, muito obrigada. Acho que a gente teve uma excelente explicação aí sobre como trabalhar com conceitos fazendo deles personagens. Uma ótima sacada. Eu acho que os nossos ouvintes vão adorar conhecer mais sobre o NUS e também, claro, sobre você. Muito obrigada pela sua presença no nosso podcast, Celso. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e é isso aí, sempre que precisarem ou que quiserem, na história de vocês. Tá certo, até a próxima então, Celso, obrigada. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!